Olá pessoal, tudo bem com vocês? Valdir da Conap Auditoria Tributária, aqui novamente no nosso vídeo mensal. Primeiramente agradecer aqui os nossos novos participantes do nosso canal. Teve um aumento aí expressivo nos últimos 30 dias, então a gente quer aqui muito agradecer, né? Então nós fazemos um vídeo por mês falando sobre assuntos tributários. E não poderia ser diferente hoje, falarmos sobre o quê? Os novos impostos na reforma tributária, aqueles que já foram aprovados pela Lei Complementar 214 de 2025. Portanto, não há mais o que discutir, apenas o que está sendo conversado na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, é que como vai implementar essas mudanças, mas de qualquer forma elas já existem e, portanto, a partir de agora nós temos que trabalhar com elas, né? Então nós vamos rodar a nossa vinheta e depois nós vamos então falar sobre o assunto que é muito importante para as empresas de uma forma em geral, pequenas, médias e grandes, indústria, comércio, serviços, tá bom? Não vai afetar a todos. Okay? Fique conosco e tenho certeza que vocês vão se surpreender com alguns detalhes interessantes aqui, tá bom? Até já. Empresário, contador, gestor, sua empresa em São Paulo pode ter um tesouro escondido na Receita Federal. São valores pagos a mais nos últimos 5 anos. Com a reforma tributária de 2026, a janela para reaver esses impostos está prestes a fechar. Não deixe seu dinheiro virar pó. Haja agora. Chame a Conap Tributária, sua especialista em recuperação de impostos. Maximize seus lucros antes que o prazo expire. Então, pessoal, de volta aqui para o vídeo. Então, novos impostos na reforma tributária. Então, esses novos impostos, na verdade, serão a substituição do ICMS e do ISS pelo IBS, né? O IBS, então, será um imposto, né? Cobrado pelos estados e municípios. Hoje nós temos ICMS nos estados e ISS nos municípios. Então, esses serão substituídos pelo IBS, tá certo? E o PIS, o COFINS e o IPI serão substituídos pela CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços. Então, IBS mais CBS formam um imposto, um IVA dual, ou seja, o IVA é um imposto de valor adicionado. Então, para cada etapa da operação, vai se adicionando um valor do imposto. Ao final, vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês entenderem o que é esse IVA adicional, tá bom? O que acontece, então? Hoje, com esse novo formato de impostos e com o ICMS, então, em extinção, também será extinto um outro imposto, o ICMS da substituição tributária, né? Esse imposto não mais existirá a partir de 2033. Porque hoje o ICMS é cobrado na ponta, né, pelo consumidor final, o que vai deixar de existir. Então, serão apenas, no caso do IVA dual, apenas CBS União e IBS Estados e Municípios. Agora, quem que vai controlar isso? É a União. A União é que vai deter toda a parte financeira dos impostos, tanto da União, dos estados e dos municípios. E aí vamos falar um pouquinho depois também sobre a questão do crédito, como é que as empresas vão poder tomar crédito, tá certo? Como é que será a incidência, então, de IBS e CBS? Vai ser no mesmo momento, no mesmo documento, na mesma nota fiscal, vai estar destacado o que é IBS e o que é CBS, tá bom? Então, ela vai incidir sobre operações onerosas com bens e serviços. O que é onerosa? Tudo aquilo que que tiver custo. Não importa se é uma troca, se é uma venda, se é uma doação, se é um brinde, né? Então, essa questão onerosa, incluindo aqui brindes e bonificações, por isso que eu quis deixar em ênfase, porque será tributado normalmente por toda essa condição do IVA dual, tá bom? Como é que vai se tratar, onde é que será devido o imposto? Para quem será devido o imposto? Então, por exemplo, uma empresa do Paraná vende para uma empresa do Amapá. A empresa do Paraná emitiu a nota fiscal, o imposto hoje é devido para o Paraná. Porém, com essa nova sistemática, o imposto será devido para o estado do Amapá, que terá alíquotas. A alíquota, na verdade, ela será definida
né? Porém, depois, os estados e municípios vão definir também quais serão as suas alíquotas correspondentes. Hoje tem-se lá uma projeção mais ou menos de 26,5%, né? Entre CBS 8,8% e IBS 17,7%, total de 26,5%. Então, isso é mais ou menos o parâmetro que vai acontecer. Porém, os estados e municípios, como vão definir essa regra, vai gerar mais ou menos em torno desse patamar de imposto, tá bom? Então, a estimativa da alíquota, como eu falei, 26,5%. Agora, nós temos uma situação específica que é diferente de hoje. Hoje, quando a empresa vende, né, ela paga o imposto, tá certo? E ela tem direito ao crédito pela compra, ok? Isso pela simples emissão da nota fiscal. O que vai acontecer? Quer dizer, a empresa emitiu uma nota fiscal hoje, a empresa do Paraná emitiu uma nota fiscal hoje para um cliente lá do Amapá. A empresa do Paraná, ela, quando transferiu a mercadoria, com a nota fiscal normal, com os impostos destacados normalmente, porém a empresa do Amapá, o cliente do Amapá, não poderá tomar o crédito daquela nota fiscal, tanto do IBS quanto da CBS, enquanto o fornecedor do Paraná não fizer o pagamento dos impostos. Então, vai existir um comitê gestor, esse comitê gestor que vai controlar, na verdade, todos os impostos e quem pagou, quem efetivamente pagou. Então, para a empresa do Amapá fazer o crédito, ela só poderá fazer isso no mês seguinte, quando se o fornecedor pagar o imposto destacado da nota fiscal. Caso o fornecedor não tenha pago o imposto, o cliente lá do Amapá também não poderá tomar o crédito, tá certo? Então, esse crédito vai estar disponibilizado para a empresa do Amapá quando efetivamente o imposto for pago. Bom, mas o imposto não foi pago, e aí? Não terá o crédito. Mas tá bom, mas o imposto vai ser parcelado. Então, o cliente só vai também ter o fio daquele crédito quando efetivamente o imposto estiver sendo pago. O fisco não vai mais liberar crédito como é hoje, porque hoje o simples fato de emissão de nota, inclusive notas frias, que a gente sabe que existe muito, para realmente repassar imposto, isso vai acabar. O imposto só vai realmente acontecer na conta gráfica, na contabilidade da empresa compradora, quando efetivamente a empresa vendedora fizer o pagamento do imposto. Então, no geral, assim, a mudança é aparentemente simples, mas não é simples, não, ela é gigantesca. O fisco, por outro lado, não vai perder mais imposto como perde hoje. O fisco de uma forma em geral. Então, eu até fiz aqui um pequeno exemplo, onde uma empresa, por exemplo, vendeu matéria-prima, vendeu R$100, teve 26,5% de imposto. Vendeu para a indústria, né? A indústria depois fez aquela venda por R$120. Então, ela destacou 31,80 de imposto e se creditou de 26,5 caso o fornecedor tenha pago. Então, o ônus da indústria de 5,30. A indústria vendeu para o distribuidor, a 150. O distribuidor, ele destacou na venda dele 39,75 de imposto, mas ele tem um crédito de 31,80. Então, ele tem um ônus de 7,95. O distribuidor vendeu para o varejista. E o varejista vendeu para o final. O varejista teve lá um ônus de imposto de 79,50, porém, ele teve um crédito de 39,75 e o ônus dele foi de 39,75. Lembrando que apenas e tão somente terá direito a crédito quando efetivamente o fornecedor fizer o pagamento do imposto. Isso será sempre no mês seguinte. Então, o que vai acontecer é que o contribuinte estará sempre financiando o governo através dos impostos. Certo? O ônus total do imposto vai ser os 79,50 que o governo vai ficar com ele. Os governos, né, federal, os estaduais, os municipais, ficarão com
fatia de R$ 79,50 de imposto. Tá? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, vai mudar radicalmente a questão de hoje de fazer o crédito, porque hoje se faz na nota fiscal, não será mais assim. As empresas, de uma forma geral, precisarão ter um controle rigoroso, né, para fazer um link com o comitê gestor, para saber exatamente quando que o fornecedor pagou o imposto. Nós da Conap estamos fazendo aqui um ensaio, né, um laboratório, prevendo essas situações, de tal forma que nós vamos estar adaptados, 100% adaptados, à medida que a coisa acontecer. Para a CBS, já vai entrar em vigor em 2026. Né? Here I come. De PIS, COFINS e IPI já entra em 2026. E o IBS ele vai começar a migrar em 2027 até ser implantado definitivamente em 2033. Tá? Então, nesse período aqui de transição, de 2027 a 2033, não terão alíquotas parte do IBS, parte do ICMS e parte do ISS. Então, é uma mudança profunda, aparentemente simples, mas não é profunda, é radical mesmo. Então, vai mudar completamente a questão da escrituração, a questão do crédito, do débito, tá? Enfim, e o próprio fisco, de uma forma geral, vai ter um maior controle sobre as dívidas dos contribuintes. Ok? Pessoal, a Conap está preparada para atender vocês, né, tanto na parte ainda hoje do ICMS, né? Lembrando sempre que é importante, como já nós dissemos num vídeo anterior, gravamos exatamente sobre créditos tributários, o que vai acontecer. É importante que as empresas corram antes de a coisa acontecer, dessa mudança radical aqui. Tá? ICMS, as empresas têm muitos créditos, PIS/COFINS também tem muitos créditos, tá certo? E a substituição tributária vai acabar. É importante que quem tenha direito a ressarcimento procure também um escritório especializado para fazer esses levantamentos, se é que ainda não fizeram, para não perder esta possibilidade dos créditos existentes até então. Okay? Esse é o nosso recado de hoje, do nosso vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, dê um ok, dê um gostei e se inscreva no nosso canal para continuarmos aqui com você todos os meses fazendo novos vídeos. Ok? Muito obrigado e até a próxima.